Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, do capítulo 1, que trata dos espíritos. Já estamos aí há algumas semanas, né, na escala espírita. Hoje vamos adentrar um novo item dentro da escala espírita, na terceira ordem, espíritos imperfeitos, né? Então é a nona classe, espíritos levianos, é o item 103. Bom, antes de passar para o Michel aqui, quero pedir você aí, contar com o apoio de vocês aí, se inscrever em nossos canais. O canal Estudar Kardec e o Kardec Tube. Né? Nos apoie se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando nosso conteúdo. E o Michel depois vai falar mais sobre, né, a questão de assinatura, de se tornar membro, enfim, do Kardec Tube. Então, contamos aí com o apoio de vocês. Como sempre, para o estudo de hoje, né, como já virou hábito, se tornou hábito, na segunda-feira, tem ao meu lado aqui, Michel Macedo, para o estudo dessa importante obra, O Livro dos Espíritos. Michel, obrigado mais uma vez aí, meu irmão, e passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar hoje o item 103. Acho que o que está passando ali embaixo é de outro estudo, ó, Transfiguração, Invisibilidade, mas é o 103 do Livro dos Espíritos hoje, como o Lauro falou. Lembrando, como a gente sempre diz, você, além de estar aqui assistindo, pode nos ajudar, primeiramente curtindo o vídeo e se inscrevendo em nossos canais. Como o Lauro lembrou, né? Você se inscreve aqui no Estudar Kardec e se inscreve lá no Kardec Tube. Nós estamos aí com conteúdos diários. Temos também o nosso estudo de sexta, já está em andamento o nosso novo estudo do Livro dos Médiuns, toda sexta-feira, ao vivo no Kardec Tube, no YouTube, das 20 às 21. E é um estudo destinado aos assinantes lá do Kardec Tube. Então, você quer estudar o Livro dos Médiuns, você pode assinar o Kardec Tube. Você vai lá no canal do Kardec Tube, em Seja Membro, escolhe a opção Amigos do Kardec Tube e você tem acesso aí ao estudo. Já temos várias pessoas assinando e participando. Tá bem legal, tá bem dinâmico, o pessoal tá participando, tirando dúvidas. E os estudos que já passaram, você tem acesso assinando, porque eles ficam gravados. E se você não puder assistir na sexta-feira ao vivo, também fica gravado. Então, você pode assinar o Kardec Tube e também estudar conosco. Além de tudo que a gente estuda durante a semana, na sexta você pode estudar o Livro dos Médiuns. E aqui, na segunda-feira, é importante que você curta e se inscreva no canal e participe pelo chat, né? A gente está tratando aí já há boas semanas da escala espírita, esse assunto tão importante. A gente está vendo a cada segunda-feira tipos de espíritos. Nós estamos dentro dos espíritos inferiores, né, da ordem dos espíritos inferiores, da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. A gente está vendo as classes, né, que são subdivisões dentro da terceira ordem. Então, a gente viu semana passada os espíritos impuros, que é a 10ª classe, e hoje a gente vai ver a 9ª classe, que são os espíritos levianos. Então, é muito importante que você assista os últimos estudos para entender melhor o que é essa escala espírita, o que são essas divisões, e é para você poder entender no detalhe o que a gente está vendo agora. Mas são tipos de espíritos que existem, sejam os encarnados, sejam desencarnados. A gente lê o tipo de espírito para aprender a reconhecer os espíritos que existem aí e podem se comunicar e encarnar. Muito bom, Michel. Bom, o Michel acabou de falar sobre o estudo da sexta-feira, um estudo para assinantes, que é um estudo do Livro dos Médiuns, e nós estamos bem no início, né, do estudo dele. Estamos lá na introdução, vai ser a segunda parte dessa introdução. O objetivo qual é, pessoal? É que a gente consiga, dentro desse estudo, compreender melhor a teoria espírita, a aplicação, né, da prática mediúnica, da evocação, para que a gente possa retomar, uma vez consciente,
o conhecimento, né, de como fazer com o conhecimento, podemos retomar aí a essa prática da evocação, os grupos familiares, coisa que era muito comum no século XIX e que, infelizmente, se perdeu ao longo a partir do século XX, com a morte de Kardec, em verdade, foi se perdendo, né? Então, esse é o objetivo. Alguém pode dizer, mas há vários estudos de O Livro dos Médiuns na internet, no YouTube, por exemplo. Fato. Mas agora nós vamos dar um foco, o Michel vai dar um foco, e depois ele pode até explicar melhor, justamente para isso. Para que a gente, então, faça um estudo consciente. Qual que é o estudo? Não é simplesmente estudar o Livro dos Médiuns. É estudar o Livro dos Médiuns, compreender e depois fazer a aplicação desse conhecimento na prática da evocação, em tabuláculos, espíritos, conversações, conselhos, orientações, instruções, enfim, fazer aquilo, ajudar espíritos que sofrem, sei, claro, mas fazer com conhecimento de causa e entender que a mediunidade ela é aplicada em qualquer lugar, ela pode ser usada em qualquer lugar, não tem um lugar especial. Esse é o objetivo do Livro dos Médiuns. Michel, mas eu te devolvo caso você queira acrescentar algo mais aí, falando desse estudo da sexta-feira. Mas é isso aí, vídeos falando sobre a mediunidade, até que existem muitos. Estudos da obra O Livro dos Médiuns, eu até nem sei se tem tantos. Mas você estudar com pessoas que estudaram, isso já é mais raro. Pessoas falando sobre tem muitas, mas pessoas que estudaram o assunto são poucas. E vejam que isso não é mérito, isso é triste, né? A gente tem poucas pessoas que que você vai poder estudar e que elas estudaram. E veja que estudar não é dizer que sabe tudo, né? Até porque a gente não sabe tudo. Mas, embora estudar bastante não faça a gente saber tudo, estudar com quem não estudou é pior, né? Então tem muita gente que está falando sobre mediunidade, mas a pessoa ela está reproduzindo ideias que ela sempre ouviu, ela não está fundamentando, não está explicando direito, não está usando a razão, não está mostrando os textos, dando os argumentos. Já a nossa proposta ao estudar o Livro dos Médiuns é, primeiro, a gente estudou e vem estudando há muito tempo o Livro dos Médiuns. Então, seguindo as orientações de Kardec, aprendendo com ele. E depois o outro ponto que o Lauro falou, estudar para praticar, não é simplesmente para saber sobre o assunto, mas é para você poder aí se comunicar, caso você tenha mediunidade, e às vezes você pode ter e não sabe, o próprio Livro dos Médiuns vai ensinar você a como descobrir isso. Você descobre se tem mediunidade e você pode conversar com seus entes queridos, matar a saudade, ajudá-los, ou eles podem lhe ajudar. E você pode aprender também com os espíritos superiores na sua evolução moral, através das evocações. Então, o nosso estudo tem esse objetivo: explicar a mediunidade tendo Kardec por base e praticar a mediunidade, não simplesmente ficar na teoria, mas poder, quem tiver essa oportunidade aí, de trocar uma ideia com os espíritos. Afinal de contas, os espíritas precisam dialogar com os espíritos. Isso de maneira séria, responsável, mas natural. Nada sem lendas, mitos ou crendices, mas de uma maneira respeitosa, lógica, sem abdicar do uso da razão, mas mantendo esse contato, né? Porque os nossos mortos, eles são como parentes que viajaram, né? A gente, quando um parente viaja, alguém que a gente gosta viaja para longe, a gente faz o quê? A gente telefona, a gente fala pelo WhatsApp, a gente faz videochamada. Isso que é a mediunidade, é para a gente manter o contato com quem a gente ainda ama. E também aprender com aqueles grandes espíritos que estão desencarnados, que podem nos auxiliar para muitos problemas do nosso dia a dia. Então, esse é o foco. A gente já está aí com bastante gente, mas quem quiser é só assinar ali e vai ter um estudo que a gente considera de qualidade e se dedica muito. A gente vem aí sempre estudando, melhorando e tentando deixar cada vez mais claro
Kardec, né? Que é o grande professor. A gente tenta falar dele, levar até ele, mostrá-lo, né? Mas é ele quem ensina, é ele quem sabe, ele é um mestre, né? É isso aí. Bom, e para fechar, na quinta-feira temos o estudo, né, iniciamos também o estudo da revista espírita.net, então, exceto a primeira quinta-feira do mês, mas as demais quinta-feiras temos esse estudo, que é direcionado justamente a isso, é um grupo que faz justamente isso que Kardec fazia, que os grupos do século XIX faziam lá na França e no restante do mundo, que é evocar os espíritos, conversar com os espíritos. Então, vai unir o útil ao agradável. Na quinta-feira, você pode estudar conosco a revista espírita.net e, na sexta, o livro dos médios, que é para assinantes. Tá bom, pessoal? Passo para você, Michel. Então vamos lá, o item 103 no Livro dos Espíritos, chamado Nona Classe, Espíritos Levianos, Légers, como se diz em francês, né? Vamos ver as características desta nona classe. Lembrando que a gente viu, segunda passada, os espíritos impuros, que são espíritos que têm muita maldade, têm ignorâncias e fazem o mal por prazer. São os piores tipos de espírito que a gente pode ter. Hoje a gente vai ver o da nona classe, que são os espíritos levianos, todos eles dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, da terceira ordem. Então, diz Kardec, espíritos levianos são ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é por vezes espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas, comentando-os em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, geralmente é mais por malícia do que por maldade. Então, percebam que esses espíritos, enquanto os espíritos da 10ª classe, os espíritos puros, têm a maldade como característica, os espíritos da 9ª classe, eles têm a leviandade, a brincadeira, a irresponsabilidade como preocupação. Então, eles evidentemente são inferiores, também não são confiáveis, também podem produzir mal, mas vejam que eles não têm aquele caráter maligno, aquele caráter cruel dos espíritos impuros. Mas eles, se a gente não souber que eles existem e não entender como eles são, e a gente se deparar com espíritos assim, a gente pode ser muito enganado ou ter contratempos. Eles não são perigosos no sentido de maus, cruéis como os impuros, mas aqui está mais ligado à irresponsabilidade. Eles não estão nem aí, né? A ideia do leviano, ele não está preocupado com nada, com regra, com a verdade. Ele está preocupado só em se divertir. Então é inferior, mas vejam que dentro dos inferiores eu tenho características diferentes. Óbvio que o da 10ª classe que a gente viu semana passada são muito piores, né? Porque eles fazem o mal mesmo, com objetivo, com prazer. E esses aqui não.
Olha, eles são ignorantes, mas junto com essa ignorância, eles não têm a maldade, crueldade como prazer, mas eles têm aí eles são travessos, né? Eles são brincalhões. Ali onde diz irrefletidos, até no francês está mais claro, eles são inconsequentes. Ou seja, eles não medem as consequências do que falam, do que fazem. Então são brincalhões irresponsáveis do mundo espiritual. Então nada que você pedir, perguntar, qualquer conversa que você tenha com eles, você tem a garantia que eles vão estar falando a verdade, eles vão estar sempre brincando, passando a perna, querendo enganar. Não com a crueldade, repito, dos espíritos impuros, mas com esse intuito aí de passar tempo, brincar, se divertir, tirar um sarro. São os espíritos zombeteiros do mundo dos espíritos. Então, evidentemente, você não precisa ter medo, no sentido de se apavorar, mas quando você tiver esses espíritos se comunicando através da mediunidade, você tem que saber, olha, se você está com o objetivo sério, você quer estudar seriamente, você quer aprender seriamente, você quer bons conselhos, você não pode dar ouvido para esses espíritos, porque eles não estão preocupados com isso, né? Assim como tem muitas pessoas que são assim, as pessoas, elas não são más, no sentido de ter aquele sentimento de ódio, de crueldade, mas elas são brincalhonas, irresponsáveis, não querem nada sério de nada, falam o que vier na cabeça. Se precisar um, passar um trote, elas vão passar. Elas não estão preocupadas com a verdade, com a seriedade, com responsabilidade. Como tem pessoas assim, são esses espíritos quando desencarnam. Então você não vai aprender com eles e levá-los a sério, porque eles estão ali só brincando, se divertindo. Se- Então, quem tem objetivos sérios, se esses espíritos se apresentam, você diz: olha, o meu objetivo é outro. Você não adianta você ficar querendo brincar, se divertir, assustar, pregar peça, porque não vai adiantar. Eu tenho. Você mostra para ele, é como um adulto diante de uma criança travessa, né? Você não vai ficar apavorado, mas você vai colocar ele no seu devido lugar, chamando atenção, não deixando ele se intrometer na mediunidade. Porque eles gostam de se intrometer. Ali diz assim, né? Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então eles gostam de. Você vai se comunicar com os espíritos, se eles estão ali à volta, eles vão querer se meter. Você faz uma pergunta, eles se metem. Mas e mesmo que você não pratique a mediunidade, né? Eles vão lhe inspirar ideias inconsequentes. Não tem maiores compromissos, né? Você deve não dar ouvidos a eles, né? Você pode orar por eles, chamar atenção, mostrar que você está com intenções sérias. Agora, se você começar a dar trela para esses espíritos ou ouvir as suas inspirações, você vai sofrer as consequências. Qual que é a consequência? Você vai ser enganado, você não amadurece, você não cresce, você não aprende. É que nem a gente diz quando a gente é criança, né? Que nem a gente diz para uma criança, olha, tem hora para tudo, né? Tem a hora que você brinca, tem a hora que você tem que levar as coisas a sério. Só que esses espíritos só brincam, né? Eles não têm essa parte de querer levar a sério, né? E eles gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, para ver como não é um espírito cruel, mas se precisar lhe aborrecer, mexer com você, fazer uma brincadeira que pode até lhe incomodar, ele vai fazer. Mas ele também quer, às vezes ele quer lhe chamar atenção, lhe agradando, fazendo brincadeiras para você se divertir. Vejam, é um espírito sem compromisso, né? Mas junto com isso, nota, ele engana, ele mente, ele é o malandro, né? A ideia do malandro que quer ganhar a vida sem levar nada a sério, pregando peças nos outros. E esses espíritos, por terem essas características, vejam que Kardec diz que
eles são vulgarmente tratados por duendes, trados, gnomos, diabéticos. Veja que quando a gente lê as histórias, as lendas, a gente ouve falar, né, de seres que as pessoas identificavam como seres espirituais, mas que ao mesmo tempo eram meio infantis, brincalhões, travessos. São esses espíritos. Eles ganharam esses nomes nas diversas culturas, na história, né? Duendes, trasos, mas eles são levianos. Não são maus, mas também não fazem o bem e não pode contar com eles, nem para aprender, nem para ter seriedade em nada. Então você vai tratá-los como eles merecem, né? Você não precisa ter medo, mas se seus objetivos são sérios, você vai mostrar para eles que tudo tem hora, tem lugar, tem momento, porque senão você também se é como uma pessoa que não leva a vida com responsabilidade, né? Todo mundo conhece alguém assim, né? A pessoa leva tudo só na irresponsabilidade. Ela não é necessariamente má, mas se você entrar nessa onda, você vai quebrar a cara, você às vezes vai estar correndo perigo, porque são pessoas que não levam as coisas a sério, né? Então elas têm um certo humor, mas que elas acabaram viciando naquilo, né? Elas não conseguem nunca sair daquilo. Sendo que a gente tem que ter momentos em que a gente tem que ser sério. Não, se a gente fosse 24 horas por dia só da brincadeira, imagina, a gente não cumpriria com todas as obrigações, não aprenderia. Então é muito importante saber que também há esse tipo de espírito. Cada um deles vai, cada um deles vai ter determinadas características. Você tem que saber como lidar com cada um. Você se deparou com um espírito, com um espírito impuro, cruel. Você tem que identificar, tem que saber como se portar, sempre com seriedade, com firmeza. E se deparou com um brincalhão desse, a mesma coisa, né? Então é muito comum. Eu lembro que se falava muito no passado da tal da brincadeira do copo, né? Que principalmente a juventude fazia aí, evocava, chamava determinados espíritos, e muitas vezes eram esses espíritos aí, né? Eles, olha só, tem gente aqui brincando com a mediunidade, eu vou assustar, vou brincar, vou dar risada, vou pregar peça. Então, esse é o. A gente vai ver lá a obsessão simples no livro dos médiuns, né? São esses espíritos, eles se metem, eles gostam de se meter nas coisas. Como uma pessoa mal educada que a gente tem na sociedade, a pessoa não é convidada, ela se mete, ela entra, ela fala, ela toma espaço, ela brinca sem ter intimidade. Tá cheio de pessoas assim, né? São esses espíritos. Lauro. Bom, eu poderia pensar, Michel, uma vez que a gente está tratando aqui de espíritos levianos. Na grande maioria hoje das comunicações, né, desses livros, esse monte de romances que temos aí na literatura espírita, eu poderia pensar que muitos são espíritos dessa nona classe, ou poderia levar em conta que são muito mais espíritos pseudo-sábios? A gente vai ver, quando for estudar o pseudo-sábio, qual é a diferença do leviano para o pseudo-sábio. É que o leviano, ele quer passar a perna, ele quer brincar, ele não está preocupado com a verdade, ele só quer se divertir, brincar, é, é, ele não tem nenhuma preocupação com nada, nem com a verdade, nem com o bem, não é cruel, mas ele não está nem aí para nada. O pseudo-sábio, ele tem uma característica diferente, ele acredita que sabe, ele está preocupado em expor e impor a sua ideia. Ele está preocupado em fazer com que o seu modo de pensar prevaleça. Então, ele é mais ardiloso, ele é mais impositivo, agressivo, violento. Esse aqui, o leviano, ele não, ele é mais o da farra, o da brincadeira, da irresponsabilidade. Então, esse aqui, ele se mete em tudo, responde, mas ele não está
Não é que ele está fazendo isso com alguma preocupação de doutrinar, de defender as suas ideias. Ele está fazendo porque ele não está nem aí, ele quer se divertir. O pseudo-sábio não. Ele tem um pouco de conhecimento, mas ele acha que sabe mais do que ele sabe e ele quer impor aquela maneira limitada do conhecimento dele de uma maneira mais ardilosa, teimosa. Então tem o espírito pseudo-sábio é muito mais perigoso do que o leviano. Porque o leviano ele não esconde, não trama para se passar por sábio. Ele mente para brincar, para rir. O pseudo-sábio não, ele é ardiloso, ele reflete, ele se preocupa porque ele quer enganar para dominar e as suas ideias serem aceitas. Então nota que o pseudo-sábio tem um componente de maldade e de imposição que o leviano não tem. Tanto é que ali no final, aqui, exatamente esse parágrafo que tu está mostrando aí, ó. Olha o que que ele diz. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Os espíritos levianos, eles servem aos espíritos superiores. São submissos aos espíritos superiores. Os pseudo-sábios não. O pseudo-sábio acredita que é um espírito superior, então ele não obedece a outro espírito. Então o pseudo-sábio tem o orgulho, a vaidade inflada. Esse aqui não, esse aqui é um irresponsável brincalhão. Que os espíritos superiores muitas vezes se utilizam deles. Isso é uma informação que Kardec coloca aqui muito interessante. Eles servem aos espíritos superiores. Os espíritos superiores ocupam eles, dão ordens e eles obedecem. Porque eles acham aquilo divertido, né? Os espíritos superiores se aproveitam dessa vontade deles de se meter em tudo, muitas vezes para mandar eles fazerem coisas. Ou permitir que eles façam coisas. Então, por exemplo, você vai ter a pessoa que quer entender melhor isso, você vai ter exemplos disso na Revista Espírita. Há vários espíritos que Kardec vai narrar durante a Revista Espírita que eles não eram malvados. E nem eram pseudo-sábios, não eram pessoas querendo impor suas ideias. Eram esses espíritos aqui, porque eles eram o quê? Eles gostavam de estar ali em volta das famílias, pregar peça, dar susto. Aí tinha um espírito que dava um beliscão, tinha um espírito que movimentava os objetos. Eles adoravam isso. Era divertido para eles. E eram os espíritos superiores que permitiam que eles fizessem isso. Por quê? Porque os espíritos superiores queriam que eles provocassem os fenômenos para que os fenômenos chamassem atenção e fossem estudados e o espiritismo fosse conhecido. Então eles faziam isso, os superiores permitiam que eles atuassem, né? E a gente vê, tem espírito leviano que tem até afeição pelas famílias, a gente vai ver isso na Revista Espírita. Ele gosta, ao mesmo tempo que ele gosta, ele prega a peça. É como uma criança travessa, um adolescente travesso. Não tem maldade, mas também ele é inconsequente. Você tem que dar limite para eles. Você tem que saber se impor. Porque se você tem uma pessoa irresponsável na sua casa, na sua família, e você não coloca limites, você está sujeito a coisa sair do trilho. Então eu diria, Lauro, que a maioria desses livros que vieram através da psicografia, eles têm características dos pseudo-sábios, porque são espíritos que querem se colocar como superiores, querem pregar suas doutrinas e acham que sabem. E esses aqui não, esses aqui são muito mais irresponsáveis. Eles não, para eles seria até uma chatice perder tempo com esse trabalho que o pseudo-sábio tem, né? Eles querem mais é brincar, eles não querem assumir compromisso com nada. E o pseudo-sábio não, ele pode até querer assumir compromisso para lhe dominar, para que você receba as mensagens deles. Então, é muito mais, eu entendo muito mais o pseudo-sábio como ditando essas obras, né? Agora, mensagens mais curtas, eu acredito que sim, você pode ter aí nas reuniões mediúnicas, às vezes o espírito se passando por um sofredor, fazendo uma cena,
se passando por algum espírito, mas é uma coisa temporária. Eles dão mais risada do que se levam a sério, né? O pseudo-sábio se leva a sério. A gente vai ver quando a gente for ler, que é o próximo, inclusive, né? O pseudo-sábio se leva a sério, porque ele acredita que sabe mais do que sabe. Esse aqui não, ele não se leva nem ele a sério, quanto mais os outros. Então, em tese, numa comunicação de um espírito dessa categoria, dessa classe aqui, né, espíritos levianos, fica mais fácil identificar colocar ele, né, na escala espírita, então, como sendo um espírito leviano, porque a linguagem dele vai ser sempre uma linguagem frívola, brincalhona, né, sempre querendo passar na gente alguns trotes, alguma coisa do tipo. Então, eu acredito, e depois você me corrija, que na hora, por exemplo, o espírito se comunica e conforme ele vai se comunicando, você consegue falar, opa, né? À medida que conforme ele vai respondendo o que você pergunta, você fala, opa, esse espírito aqui, ele é um espírito que está ali na nona classe, um espírito leviano pela forma, né, muito, muito brincalhona, sem compromisso com nada, né? Ao passo que, como você falou, por exemplo, na oitava classe, espíritos pseudo-sábios, não, ele já traz aquele verniz do saber, que a gente, né, vai tratar isso mais adiante. Mas talvez seria razoável pensar dessa forma, que na comunicação fica mais fácil identificá-lo, esse tipo de espírito. Ah, sim, quanto mais você vê que ele é brincalhão e irresponsável, ele não tenta se impor, ele não se leva muito a sério. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. O espírito Baltazar, o Baltazar que está lá na Revista Espírita, quem não conhece a história, vai lá no Kardecpédia e digita o Baltazar, né? Que é o espírito gastrônomo. Se você ler esse o relato, esse espírito Baltazar conversando com Kardec, ele é um espírito leviano, né? Porque o Baltazar ele chega ali brincando, é, pedindo uma mesa farta de comida, e, e aí Kardec quer falar um pouco sério com ele, e ele fala rapidamente com Kardec, dá algumas explicações, mas nota, ele não está tentando enganar, mentir, impor as suas ideias, explicar as coisas para Kardec. Ele está mais na brincadeira ali. Quando Kardec leva ele, começa a puxar ele pro lado sério, ele vai embora. Acho que bota só Baltazar que já dá. Bom, já colocou gastrônomo, aparece também, eu acredito, né? Aí é o Baltazar. Eu não lembro o ano e o mês da Revista Espírita, mas o Baltazar é um exemplo de um espírito leviano. É muito interessante no final da conversa, né? Que ele que ele pega e diz e vai embora, né? Quando Kardec começa a fazer ele refletir, pensar coisas sérias, ele pega e vai embora. Ele não tá muito preocupado em levar a coisa a sério. O pseudo-sábio já ficaria ali, já tentaria enganar Kardec, tentaria impor suas ideias. Então o Baltazar é um bom exemplo do, do, de um espírito leviano, né? Ele não está muito preocupado com. Aqui só aparece. Aqui achei, Laura, ó. É novembro de 1860. Baltazar, o espírito gastrônomo. Aí, ó. Então, quem quiser ver o caso, vá na Revista Espírita de novembro, ano de 1860. É um espírito que, em vida, ele era um glutão, né? Gostava da mesa farta. E aí, no mundo dos espíritos, ele continua com essas ideias, mas ele sabe que não precisa comer, né? Não é um espírito que pensa que precisa comer. Ele só gosta da festa, da boa mesa, de estar ligado às coisas terrenas, de brincar. Ele tem uma linguagem. Olha como é que ele come. Olha o exemplo, Lauro, do Leviano. Olha como é que ele começa a comunicação. Ó. Tá na tela. Ó. Gosto da boa mesa e das mulheres. Vivo o melão e a lagosta, o café e o licor. E olha como é que o espírito. Nota, não é um espírito perverso, óbvio. Não é um espírito perverso que chegou ali.
não é o pseudo-sábio. Nota que ele está chegando brincando, né? Gosto da boa mesa e das mulheres. É um espírito terra a terra, brincalhão, gosta do café e do licor, mas ele sabe que ele não tem como. O espírito não come, não bebe, né? Ele sabe disso. E ele não tenta enganar. Ele tá mais pela farra mesmo. Então, esses espíritos, eles eram assim em vida, né? Até a Rosane perguntou ali, né? Esses espíritos estavam encarnados também agiam assim, com certeza. Eles eram assim em vida, quando desencarna vai ser assim. Então, é um bom exemplo. Agora, o pseudo-sábio é completamente. Então, não é que é completamente diferente, mas ele tem um ar mais sério, porque ele quer enganar, né? Parecer ser mais do que ele é. É como você imaginar uma pessoa. Tem aquela pessoa que é brincalhona, que não leva nada a sério, e tem aquele que quer aparentar que sabe, né? Então, nota que tem diferença do leviano para o pseudo-sábio. E assim é entre os espíritos também. É muito mais perigoso o pseudo-sábio, a gente vai ver isso. Porque aí sim ele manipula, ele fascina, ele engana. Esse aqui não, você conversa com ele um pouquinho, você já vai ver ele brincando, tirando sarro, querendo assustar. Então é mais nesse sentido. Tinha um finalzinho ali, acho que eu não comentei, né? Que diz assim, ó, em suas comunicações com os homens, ali, ó, quando eles se comunicam, os levianos, né? A linguagem de que se serve é por vezes espirituosa e faceta, né? Brincalhona. Quase sempre é assim. Eles exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas. Então imagina, são espíritos que inclusive tiram sarro dos nossos defeitos, das nossas limitações, do nosso dia a dia. É um espírito, ele vai chegar e vai fazer uma fofoca. Então nota, o que que a gente, quem está estudando conosco precisa entender, é um espírito sem responsabilidade, sem compromisso com nada. Esses espíritos existem. E você tem que saber só, ao mesmo tempo, como eu falei, você não vai ter medo, mas também você não pode deixar eles acharem que pode fazer o que quiserem, porque senão eles vão ficar atrapalhando, incomodando, como uma criança arteira, né? Os pais estão tentando fazer alguma coisa e a criança tá ali fora de hora, querendo incomodar, brincar, e os pais têm que botar no seu devido lugar, chamar atenção. É muito assim, muito parecido, são esses espíritos. Percebe que tem determinadas crenças que falam que recebem espíritos brincalhões de crianças, né? Já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar. E a criança brinca e faz e acontece. São esses espíritos. Porque não há espírito criança. A infância é algo do corpo. Não há espírito criança no mundo dos espíritos. Mas esses espíritos, como eles são brincalhões, eles podem. Você pensa que ele é uma criança. Ele pode dizer, sou uma criança, vamos brincar. Ele tá tirando sarro. Daqui a pouco ele já lhe prega uma peça, alimente. São esses espíritos levianos. E eles estão presentes aí no planeta. São menos perigosos que os maus, que os impuros, e os pseudo-sábios são. Os pseudo-sábios, sim, esses são perigosos. Os impuros são perigosos, porque são muito maus, e os pseudo-sábios são perigosos porque são orgulhosos, né? Então eles acham que sabem muito. E aí você tem que ter muito mais cuidado com esses pseudo-sábios que a gente vai estudar. De repente a gente já lê hoje, né? Não sei se tu quer trazer mais alguma questão, mais um comentário. Tem aquele artigo, eu estou tentando lembrar o nome aqui, daquele espírito que quando se manifesta para a menina havia sido irmão dela, depois ele toma uma forma gênero, ele causa, por exemplo, ele derrama um líquido, suja por exemplo, o piso da casa, enfim, ele faz sempre algumas brincadeiras. Esse espírito poderia se colocar, então, nessa condição de um espírito leviano, né, Michel? Eu também não lembro. Eu lembro da história, mas não lembro onde está na revista, né?
Mas tem vários exemplos que Kardec mostra de espíritos que brincavam com as pessoas e davam susto e, e mexiam até com os adolescentes ou com as crianças da casa, né? Mas você vê que eles não eram maus. Não é o caso de um espírito vingativo, um espírito perverso, que tem casos que tem isso, mas o leviano não é esse caso, né? Então, o importante é as pessoas entenderem isso. Você aí, de repente, tem um caso assim na sua família, você não precisa ficar com medo, porque é um espírito brincalhão, mas você tem que mostrar para ele, ó, aqui você não vai fazer tudo o que você quer. Aqui tem regras, aqui a gente tem seriedade, percebe? Então ele tem que saber que ele não faz o que quer, que você tá de olho, você tá prestando atenção. E com o tempo, se ele vê que não consegue mais, ele vê que a brincadeira perdeu a graça com você, né? Ele vai embora, ele vai procurar outros lugares. O importante é as pessoas não se apavorarem, porque às vezes eu recebo, né? Ah, na minha casa tá acontecendo isso, 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 isso. Eu digo, olha, você não precisa se apavorar. Você tem que ter medo dos vivos, né? Os encarnados são muito mais perigosos que os desencarnados. Porque ou o espírito quer brincar, quer passar a perna, quer se distrair, quer chamar atenção, ou ele quer pedir ajuda. Ele é um sofredor, ele quer pedir ajuda, ele quer chamar atenção porque ele quer ajuda. Ou pode ser um espírito que, aí sim, ou ele é vingativo, ou ele é mau. E tem os espíritos superiores também. Tem vários tipos de espíritos. Que você não. Qual é o engano das pessoas que não prestam atenção em Kardec? Todos esses tipos que a gente está vendo aqui estão à nossa volta. A gente que acha, às vezes, que é só o inferior, que é só o leviano, que é só o malvado, que é só um vingativo, que é só o sofredor, mas os bons também. É que os bons você tem que chamá-los, porque eles não veem, se, porque eles respeitam a sua liberdade. Se você não chamar eles, não quiser a companhia e a inspiração deles, eles não vão se meter. Então você tem que chamá-los, convidá-los, venham. E ao chamar os bons e atrair os bons, esses outros que estão aí na volta, eles não gostam da companhia dos bons. E aí eles saem, vão embora, vão procurar outra casa. Imagina que a gente é espírita, a gente quer pregar peça em alguém. A gente entra numa casa e começa a assustar, e dá risada, e brinca. Aí um belo dia a pessoa estuda Kardec e começa a não dar mais a graça que a gente achava. Ou ela começa a chamar espíritos superiores. Se a gente é leviano, a gente diz, ah, quer saber uma coisa, Lauro? Vamos na outra casa ali, que essa aqui perdeu a graça, ninguém mais nos dá bola, não nos leva a sério, não cai nas nossas piadas, nas nossas brincadeiras. É assim, não é nada para se desesperar, né? Porque Deus seria injusto se a gente tivesse à mercê dos espíritos maus. Esse é o erro do movimento espírita, é achar que a gente está à mercê dos espíritos maus e que eles vão fazer alguma coisa contra a nossa vontade. Não é assim. Há uma lei de afinidade. Se você entende como é que são as coisas, você passa a escolher que tipo de espírito. É que nem amizades, né? Com quem que você quer amizade? É com todo mundo que você quer amizade? É com todo mundo que você dá intimidade? É com todo mundo que você quer conversar, trazer para sua casa? Não, né? Você não escolhe. É a mesma coisa com os espíritos. Só que com os espíritos é melhor porque, por exemplo, se um bandido tentar entrar na minha casa, um encarnado, e ele tiver uma arma e eu estiver desprotegido, é perigoso, né? Porque mesmo que eu não queira, ele pode invadir. Os espíritos, não. Não tem como eles ir contra a minha vontade. Se eu não quiser eles e eu sintonizar verdadeiramente com os bons, eu só tenho os bons. Então é mais um motivo para não ter medo. Enquanto os encarnados, não. Às vezes depende da minha vontade. Não depende da minha vontade, às vezes. Se ele tiver mais força em invadir minha casa, ele pode invadir. Agora os desencarnados, não. Eles só vão atuar se eu permitir. Então a gente vai conversar com a família e dizer que tipo de espíritos a gente quer aqui na nossa casa.
Que tipo de espíritos a gente quer? Ah, a gente quer espíritos bons. Bom, então vamos aprender a crescer junto, a estudar junto, a ter bons momentos, a ter equilíbrio, a ter boas conversas. E claro que tem momentos de lazer, de prazer, de brincadeiras, de distração, mas tudo com respeito, com limite. Então tem pessoas que se reúnem, quem mora em apartamento sabe, né? Tem pessoas que se reúnem para o momento de lazer e passam do limite. Esse é o problema. Então a pessoa passou do limite. Às vezes o síndico tem que chamar atenção lá. Ó, apartamento tal, vamos. Ó, as regras. É assim com a gente também. A gente pode se divertir e tudo. Mas se a coisa foi passar do limite, você diz, ó, você está passando do limite. Então você está atraindo que tipo de espíritos? Esses espíritos aí, os levianos. Da mesma maneira que se a gente tiver um ambiente em casa só de ódio, raiva, vingança, a gente vai atrair os impuros. Agora, se a gente é honesto, trabalhador, estudioso, esforçado e chama pelos bons espíritos, a gente vai ter quem na nossa casa? Os bons espíritos. Nota que é um processo natural e justo, que a gente não precisa ter medo, é um processo natural e justo. Ah, mas eu fiquei sabendo de uma história que os espíritos estão fazendo isso e isso. Olha, se o espírito está tendo acesso a poder fazer alguma coisa, primeiro ele precisa ter um médium, porque sem médiums eles não fazem nada. E depois alguém está permitindo. Alguma coisa está abrindo a brecha, você tem que descobrir o que que é. Vejo que o espiritismo é tão simples, né? Não adianta você fazer evangelho no lar, levar garrafinha com água na casa espírita, deixar o evangelho segundo o espiritismo aberto em cima da mesa. Isso tudo é invenção, é forma, né? Forma material. Você tem que descobrir, olha, que tipo de coisas a gente está nutrindo aqui na nossa casa, no nosso lar. Alguma coisa está dando abertura para esse tipo de espírito. Aí você tem que descobrir o que é e resolver, para isso não acontecer. Mas essa coisa de uma invasão que vai acontecer, como os filmes colocam, né? É muito interessante os filmes de terror, eles sempre colocam isso. Às vezes são pessoas boas, honestas, e esses filmes nunca colocam os espíritos bons atuando, né? É só os maus. Por quê? Por que isso, né? Isso não é espírita. Notou que nos filmes de terror é só os espíritos malignos que estão na casa das pessoas, né? E os bons? Cadê os bons? Porque tem os bons. Eles nunca colocam, né? É engraçado isso. Kardec chama isso de sistema pessimista, que está lá nos sistemas do Livro dos Médiuns, né? É a crença de achar que só os maus se manifestam. Isso é um erro da gente. Como o movimento espírita. O movimento espírita, o tradicional, né? As casas espíritas, eles são do sistema pessimista. É só espírito sofredor e espírito obsessor que se manifesta. E os superiores? Cadê os superiores? A gente apagou os espíritos superiores dos relatos das manifestações. E eles estão presentes. É engraçado, o próprio André Luiz, pega a obra do André Luiz, uma obra do André Luiz não tem anjo guardião, mas tem obsessor. E o anjo guardião? Por que que ele tirou? Porque eles é do sistema pessimista. Leia lá no Livro dos Médiuns, capítulo 4 dos sistemas. Os pessimistas, eles acham que só espírito ruim se manifesta. E a gente passa a acreditar nisso, daí a gente fica com medo, a gente não evoca os espíritos. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente tem os bons e tem os maus. A gente tem que chamar os bons. A gente é impressionante como é justo, simples e lógico esse espiritismo de Kardec, né? E quando você pensa nas outras propostas que eu coloquei, não tem sentido. Por que só os maus iriam se manifestar? Por que só o demônio? Por que que a gente criou histórias, lendas e filmes assim? É só o demônio. Só espírito ruim. Mas por que que os bons não se manifestariam? Por que que os bons não ajudariam? É que a gente só se concentrou nos maus.
Aliás, o livro do Gilberto, Evocações, um Elo Perdido, o Gilberto mostra isso, né? As casas espíritas só se preocuparam em receber espírito ruim. Mas não faz sentido, né? Que com quem é que a gente aprende? Quando você faz uma janta na sua casa, você chama quem? Seus amigos ou pessoas desequilibradas para quebrar tudo, se violentar, xingar, brigar? Você chama pessoas amigas que gostam de você. Aí, quando a gente fala em mediunidade, daí é só espírito ruim. A gente tem que convidar os bons espíritos e os nossos entes queridos para se manifestar. Por que eu tenho que convidar espírito ruim para entrar na minha casa? Ah, em nome da caridade. Em nome da caridade, a caridade eu faço para quem quer receber a caridade, né? Agora, se a pessoa quer a maldade, o desequilíbrio, essa pessoa eu afasto. Imagina se eu dissesse assim, ah, eu tenho que colocar para dentro da minha casa um assassino, em vez do meu parente que tá precisando. Porque, ah, não, porque eu tenho que ser caridoso com o assassino. Não faz nenhum sentido isso. Pelo contrário, você não tá fazendo caridade, você tá se colocando em risco. Então chame os bons. Chame os bons. Eles vão vir. Eles vêm, porque eles são. E por que que eles vêm? Porque eles são bons. Eles nos amam. Eles querem nos ajudar. Laura. E é importante, né, depois de tudo isso que foi falado, e quando a gente fala em comunicação, então vamos receber comunicações de espíritos, vamos evocar espíritos e se manifesta, seja por meio da evocação ou por meio, ou seja, espontâneo, de forma espontânea, nunca desprezar a análise crítica da mensagem, né, Michel? Ah, mas é um espírito brincalhão, é um espírito. Tá, cara, eu já disse, ó, não tem profundidade o que eles tratam, o que eles falam, é preciso que se faça uma análise crítica. Porque é muito comum, você acabou de falar em caridade, né? Ah, não vamos exigir do espírito, cobrar dele explicações, porque é faltar com a caridade. Aí está o erro, Michel. É confundir, né? Você achar que fazer a caridade é não colocar limite, você tá correndo risco. Imagina se eu dissesse assim, Lauro, olha, hoje à noite você derruba aí na sua casa as portas e as janelas, hein? Tira a porta, tira a janela, tira a grade, deixa tudo aberto, porque senão você não é caridoso, hein? Você tá fechando as portas para as pessoas na rua? Onde está a caridade? Alguém, imagina o risco que você corre. Então não tem nada a ver. Quando eu vou fazer a caridade para alguém, eu tenho que fazer com cuidado, ainda mais quando eu vou fazer para alguém que é perigoso. Então não é que a gente vai fazer mal ou não possa ajudar alguém que é perigoso, mas você sabendo da índole da pessoa, você toma todo cuidado. É como num presídio, né? Você vai visitar lá alguém que é muito perigoso, a pessoa tá algemada, tá presa, tá atrás de uma grade. Tem todo um cuidado. Por quê? Porque a pessoa é perigosa. É a mesma coisa os espíritos. Se um espírito mal quer se comunicar, peraí, eu não lhe chamei aqui, o que que você quer? Primeira coisa, se um espírito mal se manifestasse através da sua mediunidade, a primeira coisa que você diria é: eu não lhe chamei aqui. O que que você quer? Ah, eu quero ajuda. Que tipo de ajuda você quer? O que que você está querendo dizer com isso? Você começa a questionar até saber exatamente qual é a intenção dele. Aí ele diz: não, mas eu quero realmente ajuda, ore por mim. Então tá, então vamos morar junto. Aí você vê que ele não quer cumprir com aquilo. Ele chegou pedindo ajuda, mas aí ele começa a negar aquilo que você propõe. Aí você diz: peraí, você veio até a minha casa, veio sem ser convidado. Eu estou oferecendo o que você está me pedindo e você não quer seguir as regras que eu estou estabelecendo, então você vai ter que pedir ajuda em outro lugar. Veja, é assim. Ou ele vai chegar e fazer o que quer e eu não posso falar nada porque é caridade.
Então se criou essa coisa maluca no movimento espírita. Você recebe qualquer espírito, ele não tem que dar satisfação, ele faz um escândalo na mesa mediúnica, fala o que quer, o doutrinador fala de Jesus para ele, faz uma oração e manda ele embora, e o pessoal chama isso de caridade. Desequilibra o médium, desequilibra a mesa, deixa todo mundo assustado, com medo, ninguém aprende nada, e a gente chama isso de caridade. Vou dar um outro, estou dando exemplos para as pessoas acordarem e pensarem. Vamos supor, Lauro, que você trabalha num hospital. Olha o que eu estou dizendo. Se você trabalha num hospital, que você não pode negar ajuda em caso de emergência, é lei. Se chegar uma pessoa baleada, ou, olha os exemplos que eu estou dando para a pessoa raciocinar. A pessoa chega baleada e armada. Veja, você vai ajudar enquanto médico, mas qual é a primeira coisa que o hospital faz? 190. Ó, tem um sujeito aqui, chegou baleado, mas está armado. A polícia vai, algema, prende no leito se precisar, coloca algum policial vigiando o quarto. Ele vai ter que apresentar documento, dizer quem é, vai ter que contar a história, vai ter que dar satisfação. Veja, o hospital vai ajudar e vai salvar aquela vida, mas ele vai chegar ali, fazer o que quer e ir embora? Então não tem nada a ver você fazer caridade e você pode impor regras e impor limites. A gente que criou essa coisa maluca na casa espírita, não, aqui na casa espírita a pessoa faz e fala o que quer. Ninguém pode falar nada porque é faltar com a caridade. Eu sempre achei engraçado o comportamento das casas espíritas, porque é engraçado que quando alguém fala em Kardec e o povo da casa espírita toca a pessoa da casa espírita, aí ninguém lembra da tal da caridade. Mas quando chega qualquer doido fazendo o que quer, daí não, deixa ele falar, deixa ele fazer, porque. Como assim? Vou dar outro exemplo, Lauro, só para isso, para criar várias situações para as pessoas verem como não tem sentido essa coisa que criou no movimento espírita. Você está saindo de casa para trabalhar e tem alguém na sua porta ali numa situação lhe pedindo ajuda. Pode até ser que no primeiro momento você atende ali, vê o que que a pessoa está precisando, vê se está no seu alcance e você ajuda. Aí você, daqui a pouco você chega 10, 15 minutos atrasado, explica lá, né? Olha, tem um imprevisto lá. Aí daqui a pouco até toma uma advertência, alguma coisa, ou o próprio chefe diz: olha, da próxima vez não atrase, ok. Aí no outro dia você tá saindo para ir trabalhar, de novo, a mesma pessoa. Ó, é óbvio que você vai dizer: ó, meu, fulano, eu não tenho condições de parar minha vida, deixar de trabalhar, que é o meu sustento, a minha obrigação. Eu tenho compromisso. Você chama a atenção da pessoa. Ou você vai perder o emprego porque cada dia tem uma pessoa diferente na frente da sua casa, no horário de trabalho e pedindo ajuda. Então, até quando lhe pedirem ajuda, dependendo da situação, você diz: olha, agora eu não posso. Ou eu não tenho condição. No sentido material, não é assim? Eu ligo pro Lauro e digo assim: Lauro, eu preciso de R$ 1 milhão, senão vão me matar. Aí o Lauro vai fazer o quê? Vai roubar? Se ele não tem? E mesmo que tivesse, ele ia dizer: como assim? Para que você precisa de tanto dinheiro? O que está acontecendo? Ele vai me pedir satisfação. Aí eu vou dizer que o Lauro não está sendo caridoso? E se ele não tem o dinheiro, ele não tem como me ajudar, materialmente. Moralmente é a mesma coisa. Eu não tenho condição de cuidar do mundo, do planeta, não sou espírito puro. Se o mundo viesse me obrigar agora, Michel, você tem que cuidar do planeta. Eu ia dizer assim: conversa fiada, eu não sou espírito puro, eu não tenho essa condição. O máximo que eu posso fazer é, de vez em quando, conversar com alguém, dividir um conhecimento, dar uma palavra de consolo, fazer companhia. Mas, depois de um tempo, todo mundo tem que voltar para sua rotina. A gente esquece, Lauro, que lá no Livro dos Espíritos, esses espíritos vão dizer que todos devem trabalhar na sociedade. Eu não tenho que trabalhar por outra pessoa. O único caso que eles colocam que a gente tem que trabalhar por alguém é se a pessoa for inválida.
Se a pessoa for inválida, a sociedade deve trabalhar para sustentá-la, porque ela não tem condição de trabalhar. Agora, se as pessoas têm condição de trabalhar, todo mundo que tem condição de trabalhar e contribuir com a sociedade tem que contribuir com a sociedade. Ninguém pode ser um peso para a vida de outra. E ninguém é obrigado a sustentar outra que tem condição de trabalhar. A gente transformou vou usar uma palavra mais pesada aqui, mas vocês entendam para eu explicar. A gente transformou o vagabundo em coitado. Quantas pessoas a gente conhece que estão de perna para cima sem fazer nada, porque elas sabem que tem alguém que vai fazer para elas, que vai fazer por elas. Vocês acham que essas pessoas que estão fazendo isso para manter essas outras na vadiagem são caridosas? Não são caridosas. Vão responder por isso. Se você está ajudando alguém a ficar na preguiça, a não trabalhar, a não contribuir com o que deve contribuir na sociedade, você não está sendo caridoso. Você está sendo, pelo contrário, você vai responder por ajudar a contribuir com o vício e com a imoralidade. Então, muito cuidado com esse papo de salvador, que eu vou ajudar todo mundo, que eu vou salvar todo mundo. E aí você está, em vez de ajudar, você está atrapalhando. Porque todos devem trabalhar na medida das suas capacidades e das suas forças. Óbvio que o Espiritismo condena os abusos, mas o Espiritismo não condena o trabalho, o Espiritismo condena os abusos. Então, veja, eu dei vários exemplos de que esse papo aí de que caridade significa pode tudo, vale tudo, para o Espiritismo de Kardec não faz nenhum sentido. Passo para ti. A Mari faz essa pergunta aí, Michel. Se você quiser lê-la, fique à vontade. Podemos dizer que o cansaço, o tédio, façam com que eles mudem de comportamento, tanto perverso quanto leviano? O perverso não é só o tédio que faz ele mudar, é o sofrimento, né? Então, a pessoa um dia ela cansa de. Porque ao provocar sofrimento para os outros, ele sofre também. E um dia ele cansa de sofrer e resolve mudar, mas pode demorar. Mas os levianos, a Mari lembrou bem. Tem espíritos que eles entram num tédio muito grande, porque eles não se ocupam com nada sério, eles passam muito tempo sem fazer nada, sem se ocupar com nada sério. Esse tédio vai causando neles um desgosto, uma tristeza, que com o tempo vai fazer eles se mexerem, né? Essa é a função da dor. Qual é a função do sofrimento? A função do sofrimento é fazer você sair do lugar. Claro que você não precisa causar ou esperar o sofrimento para sair do lugar. É isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a progredir sem precisar da dor e do sofrimento. Mas se você não progride só com a boa vontade, daqui a pouco você sofre a consequência que vem em forma de dor, sofrimento, tédio, e aquilo obriga daí você a se mexer. Por isso que Kardec vai dizer que a dor é o aguilhão que faz o espírito se movimentar. Claro que tem espíritos que, enquanto podem, eles fogem do sofrimento. Mas é inevitável, porque se eu vou causando, a gente diria em modo popular, né? A gente vai plantando, quando começa a colher. Então, por isso que os espíritos perversos e os levianos, eles mudam e vão mudar um dia. Porque uns dias eles cansam, eles começam a sofrer por aquele estado, né? E aí eles vão procurar, um dia o orgulho se dobra e eles dizem, meu Deus, o que eu preciso fazer para sair desse sofrimento, desse tédio, de toda essa confusão. Daí eles descobrem que eles vão ter que reparar tudo que fizeram. Aí tem espírito que recua, se acovarda, ele vê, meu Deus, eu tenho muito trabalho para fazer, então ele tenta o máximo de tempo evitar ter que começar aquele trabalho de expiação. Por isso que lá nas obras de Kardec a gente vai ver assim, Deus não apressa a expiação, ele espera. Então tem espíritos que por livre-arbítrio ficam muito tempo sem fazer nada, só brincando. Até que chega o dia
que aquilo começa a virar um sofrimento para ele. E aí ele vai ter que mudar, porque ele não quer sofrer, ninguém quer sofrer. Nem o espírito mal, nem o espírito leviano querem sofrer. Então, quando começa a aumentar a dor, que é consequência do que eles mesmos causaram, eles têm que se mexer. A gente é assim também. Muitas vezes tem que vir o problema, a dor, a preocupação para a gente se mexer. Mas o espírito inteligente não espera a dor chegar, né? Eu não preciso esperar a dor chegar para me mexer. Eu posso trilhar um caminho de progresso sem ter dor. A dor é uma consequência se eu não me mexo. Mas eu não preciso esperar a dor. Eu posso me mexer, progredir sem dor. Esse é o ideal, né? O Espiritismo veio para isso. Para que a gente progrida por vontade própria, por entender que isso é importante. Para que a gente não espere ter que ter dor, sofrimento. É como a saúde, né? A gente não cuida da saúde, não cuida da saúde. Um dia estoura uma doença. Aí que a gente vai ser obrigado a ir no médico, a se tratar. Mas podia ter cuidado da saúde antes, enquanto a doença não tinha aparecido. Mas a gente, em geral, é assim. Mas o bom é a gente aprender antes disso, né? Ah, procure fazer exercício, procure cuidar da saúde, procure cuidar da alimentação, procure cuidar do estudo, procure cuidar das virtudes, procure cuidar das emoções antes que venha o problemão. É mais inteligente, você progride mais rápido assim e com menos dor, né? Lauro? Não, é isso aí. Eu acho que tá tranquilo aqui. Beleza. Bom, a gente já está aí com o nosso tempo já passado, né? Então ficamos no item 103, concluímos, né? O Michel concluiu o item 103. Na semana que vem entramos aí a 8ª classe, é o item 104, e aí vai dar para a gente, né, ir compreendendo melhor o que o Michel está trazendo, o que é espírito leviano, a característica dele. Nós vamos ver o pseudo-sábio e assim consecutivamente. Bom, já vou despedindo aqui, Michel. Quero agradecer a você, agradecer ao pessoal, você que está nos assistindo agora. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, após o encerramento do vídeo, coloque lá abaixo da descrição, nos comentários, que na semana que vem trago aqui para o Michel e, né, a gente tenta responder as dúvidas ou os comentários que vocês eventualmente trouxerem para nós, tá bom? E amanhã às 20 horas, o estudo da Revista Espírita, estamos no ano de 1858, mês de setembro. Na quarta-feira, temos lá no Kardec Clube o estudo da obra, que é o Espiritismo, às 20h30, é o Michel, José e eu. Na quinta-feira, o estudo da Revista Espírita.net, a partir das 20 horas, também no Kardec Clube. Assim também, na sexta-feira, o estudo do Livro dos Médiuns, só que aí para assinantes no Kardec Clube. Então, pessoal, essa é a programação, além das outras programações que o Kardec Clube tem aí a todo momento, aí o dia todo, tá? Então, já vou me despedindo aqui. Passo, Michel, para você fazer suas considerações finais. Pessoal, nos vemos amanhã, então. Um abraço a todos. Agradecer ao Lauro, primeiramente, a todos que estiveram presentes. Não esqueçam, não saiam daqui sem curtir, sem se inscrever no canal e lá no Kardec Tube também, né? E avisar, amanhã às 11h30 da manhã, tem Kardec ao meio-dia, e o tema amanhã vai ser autoconhecimento. Então, quem quer ver um pouco aí da reflexão, 11h30 da manhã no Kardec Tube, autoconhecimento, amanhã. E à noite eu posto amanhã um vídeo novo da série Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Então você pode ver a live do Lauro e depois assiste que é gravado o estudo do Nosso Lar. Amanhã a gente vai ler juntos o capítulo 1 da obra Nosso Lar, intitulado Nas Zonas Inferiores, em que André Luiz vai narrar ele lá no umbral. Amanhã nós vamos analisar esse capítulo. Então amanhã acompanhe a parte da noite o Kardec Tube, que eu posto o vídeo do Nosso Lar. E ao meio-dia, ali às 11h30, na verdade, Kardec é meio-dia falando sobre autoconhecimento. E quem quiser estudar sexta-feira, assine o canal, vá lá no Kardec Tube, seja membro, R$19,99 por mês. A gente está quase batendo a primeira meta da gente em número de assinantes, então assine lá, participe conosco. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos.